Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. No vídeo anterior, vimos como a atitude pacífica e resignada de Jefité lhe trouxe uma honra outorgada por Deus, a qual é sempre superior à honra dada por homens. E vimos também que ele tentou resolver de forma pacífica o conflito incitado pelo rei Amonita. Gosto muito dessa história, principalmente porque agora vamos passear um pouco pela Bíblia para provar que a argumentação que Jefté fará é totalmente verdadeira. Sempre ressalto a importância de lermos a Bíblia inteira, pois as histórias estão interligadas e podemos encontrar relações entre diferentes períodos da história, como é o caso de Deuteronômio e Juízes. Mas antes de fazermos esse passeio, vamos conhecer a argumentação de Jefté dada ao rei Amonita. Capítulo 11, versículo 14. Jefité mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: Assim diz Jefité: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: Deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Aqui vemos que Jefté era um homem sábio e profundo conhecedor do que havia acontecido aos antepassados. Ele narra a trajetória desde a saída do Egito até a conquista do território dos amorreus. Creio que cabe um esclarecimento. O rei que está pleiteando o território é Amonita. Porém, essas terras pertenciam aos amorreus antes de serem conquistadas por Israel. E agora, vamos passear um pouco por Deuteronômio 2, para confirmar a argumentação de Jefté. Versículos 18 e 19. Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Versículo 24. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Versículos 36 e 37. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Só para relembrar, quando o Senhor diz que entregou as terras aos descendentes de Ló, ele se refere aos moabitas e amonitas. Os moabitas descendem de Moabe, filho de Ló com sua filha mais velha. E os amonitas descendem de Benami, filho de Ló com sua filha mais nova. Como visto em Gênesis 19. Conforme comprovamos,
toda a argumentação de Jefté é verdadeira. Ele relata exatamente o que aconteceu 300 anos antes. E embora estivesse certo, note que a reação do rei amonita é simplesmente não dar atenção ao que Jefté disse e partir para a guerra do mesmo jeito. Jefté passou 14 versículos argumentando racionalmente para em apenas um versículo o rei amonita simplesmente ignorá-lo. E aqui eu aprendo uma das lições que eu considero mais valiosas para a resolução de conflitos. Não é a eloquência dos seus argumentos que vence uma discussão, mas sim a disposição do outro em te ouvir. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que não vale a pena argumentar? Sim e não. Vale a pena argumentar se você tiver absoluta convicção de que seus argumentos são verdadeiros e que o outro está disposto a ouvir. E quando não devemos argumentar? Quando a outra pessoa não está disposta a ouvir. Note que nesse caso pouco importa se seus argumentos são coerentes ou não. O simples fato de a pessoa não estar disposta a ouvir já invalida qualquer possibilidade de argumentação. Se você não seguir esse princípio e tentar argumentar com quem não está disposto a te ouvir, sabe qual é o resultado que você vai obter? Resistência e revide. A pessoa não apenas não vai te ouvir, como também vai tentar te atacar e desqualificar os seus argumentos. E se ela não tiver condições de desqualificar seus argumentos, ela vai desqualificar você. Ela vai partir para ofensas que não resolverão o conflito e ainda por cima causarão desgastes desnecessários na relação. Quer um conselho? Não perca seu tempo argumentando com quem não quer te ouvir. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. O desfecho dessa história é impressionante e ao mesmo tempo trágico. Pode parecer uma história meio descabida, mas se pararmos para compreender a estrutura de pensamento por trás dela, poderemos extrair pensamentos profundos que podemos aplicar em nossa vida. Primeiro, o Espírito do Senhor já estava com Jefté, portanto, não havia necessidade de fazer um voto tolo para conquistar o favor de Deus. O Senhor já se coloca ao lado daqueles que seguem princípios. Não precisamos sacrificar nada a Ele para contar com o seu favor. A própria palavra nos ensina em Provérbios 21:3 que diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Segundo, não faça votos tolos para conquistar aquilo que Deus já lhe prometeu. E jamais prometa algo que não esteja preparado para sacrificar. Jefté foi muito tolo ao oferecer em holocausto a primeira pessoa que saísse de sua casa. Com isso, ele estava declarando que para ele a vitória era mais importante do que qualquer pessoa que estivesse dentro da sua própria casa.
Jamais permita que uma ambição cegue os seus olhos e roube a sua capacidade de discernimento. Nenhuma conquista pode ser mais importante do que a nossa família. Quando perceber que perdeu aquilo que tinha de mais valioso, isso só causará dor e arrependimento, pois você não terá mais com quem celebrar suas vitórias. Terceiro, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, é obrigado a cumprir. Ainda mais um voto feito diante do Senhor. Por mais doloroso que fosse para Jefité sacrificar em holocausto a sua única filha, ele não deixou de cumprir a palavra empenhada. E ele era um homem tão íntegro que enraizou princípios em sua filha de uma tal forma que ela mesma aceita ser oferecida em sacrifício para não quebrar um voto feito por seu pai. Embora não tenha sido devidamente valorizada pelo pai, ela o honrou até o fim. Ela poderia muito bem ter fugido pelas colinas, quando lhe foram concedidos 2 meses de lamento, mas retornou à casa do pai para ser sacrificada. Pessoas íntegras geram uma descendência íntegra, que não coloca os interesses pessoais acima de Deus. Creio que a dor de Jefité foi tão grande ao perder a filha, que os seus anos seguintes seriam corroídos pela angústia. Ele liderou Israel por apenas 6 anos e morreu. Mas essa parte da história nós veremos no próximo vídeo. Eu te vejo no capítulo 12.